nome é Adriana Orlandi, tenho 49 anos, sou corretora de imóveis. Vim de um relacionamento, fiquei 13 anos com essa pessoa, onde depois eu descobri que essa pessoa me traía. E aí eu realmente não teve como ficar junto. E foi quando nos encontramos, eu e o Fausto nós nos encontramos. Meu nome é Fauzi Orlandi, eu tenho 46 anos, eu sou corretor de imóveis. Eu vim de 2 relacionamentos, eu queria era ter vida de solteiro. Então, eu estando casado, eu não queria ficar preso. Eu queria sair com meus amigos, mas estando casado. Por isso que não deu certo. A Adriana, eu conheci ela há muito tempo atrás, mais de 20 anos, porque eu tenho amizade com o irmão dela. E foi assim que a gente começou a conversar, começou a se relacionar, né? Já fomos logo de início morar junto, nós dois. E no primeiro ano foi tranquilo, foi bem... A gente se curtia bastante, né? Mas depois começou a vir os problemas. Por tudo a gente brigava, tudo. A gente tinha, assim, problema sério entre nós dois. Não se entendia de jeito nenhum. E aí eu comecei também desencadeei a depressão. E aí eu comecei a buscar ajuda. Fui buscar ajuda no psicólogo. Mas nada, não resolvia nada. Aí eles iam no psiquiatra, me davam muitos remédios. E aquela coisa dentro de mim, aquele vazio, aquela dor na alma, aquele desespero, aquela vontade de mudar e não sabia como. Quando eu estava longe, eu queria estar perto dela. E quando eu estava perto, eu queria estar longe. Continuei querendo fazer minhas coisas, saindo com os amigos, trocando telefone com outras mulheres. E foi aí que começou as coisas ficarem bem difíceis. Né? Eu era uma pessoa extremamente nervosa, muito orgulhosa. Eu era dona da verdade, não aceitava a opinião de ninguém. Foi até então quando meu filho foi embora de casa. Não aguentou a situação. Aí passou um tempo, aí o Fausto também, como eu agredia ele, chegou uma hora que ele revidou. Né? Ela vinha, me batia a primeira vez, ela me bateu, não fiz nada. Segunda vez ela veio, me bateu também, não fiz nada. Mas na terceira vez, quando ela me bateu, eu revidei. E aí eu vi que ali não tinha mais jeito. Ali é cada um pro seu lado. Porque ou eu ou ela, se ficasse junto, um dos dois ia morrer. Aí ficou pior mesmo a situação. Porque antes ainda eu tinha ele do meu lado. E aí quando ele foi embora, não, eu já passava meus terror noturnos sozinha. Era uma pressão, né, na realidade. Uma pressão que eu sentia na minha mente que tinha alguém do meu lado. E via vultos. E ouvia me chamar. E aí quando eu ia olhar, não tinha nada. Dormia um pouquinho, acordava assustada, desesperada. Eu sentia que alguém estava me enforcando. E aí bate aquele desespero, sabe? Eu quero acabar com isso. E como eu vou acabar com isso? Foi aí que eu tentei o suicídio. Né? Tentei o suicídio, mas não tive coragem. Aí eu me lembro, numa madrugada, eu fiz uma xícara de chá e sentei. Quando eu liguei a televisão, fui trocando os canais e eu vi a programação da Igreja Universal. O testemunho que estava tendo era de acordo do que eu estava passando. Foi quando eu falei, eu vou amanhã lá e vou buscar ajuda. Eu não tenho mais nada a perder. Aí eu cheguei aqui, no Templo de Salomão, e eu queria falar com o bispo que estava fazendo a programação, que eu tinha ouvido o testemunho. E eu cheguei para ele e falei da minha situação, que eu tinha depressão profunda, que meu marido tinha ido embora, meu filho tinha ido embora, e que eu queria eles de volta. E aí foi quando ele falou para mim que eu que tinha que mudar. Eles vão ver a mudança na vida da senhora, eles vão voltar. E eu fui e fiz exatamente o que ele me orientou. Comecei a participar, comecei a obedecer, coloquei em prática tudo o que foi ensinado. A obediência, nessa hora, foi fundamental. E eu fui mudando. Naquela primeira noite eu já consegui dormir um pouco melhor. Aí quando foi na 4ª semana eu já não estava mais tomando remédio.
o meu jeito agressivo de ser, eu já me policiava mais, eu pensava mais antes de falar. Aí foi quando o Fauzi veio me visitar e ele já viu que eu estava diferente. Ela estava assim, transformada. Aí eu perguntei para ela, está acontecendo alguma coisa? Ou você tem outro? Aí ela falou, não tenho. Eu falei, fala pra mim, se você tiver outro, você fala. Ela falou, não tenho outro, é que eu tô indo num lugar. Aí eu falei assim, então eu vou querer ir nesse lugar aí. E aí chegando aqui no Templo de Salomão, eu falei, mas aqui você tá vindo? Aí ela falou pra mim, você quer mudança ou não? Eu falei, eu quero mudar. Eu falei, então é aqui. Eu falei, então vamos ver. Eu cheguei aqui, eu não paguei estacionamento, não paguei nada. Pelo contrário, eu fui atendido super bem. Prestei atenção em tudo que foi falado no altar. E ali eu fui vendo que era diferente, era totalmente diferente do que o pessoal fala da igreja. E aí, ali eu comecei a ver a mudança na minha vida. Porque eu vi que eu era uma pessoa nervosa, eu era uma pessoa agressiva, eu era uma pessoa prepotente, arrogante. Eu falei, do jeito que ela mudou, eu também quero mudar. E aí foi aonde nós começamos a conversar mais. E aí foi onde a gente falou, bom, então vamos voltar. Mas agora a gente vai voltar com força total. E mesmo a gente voltar do nosso relacionamento, tudo, mas faltava algo dentro de mim, da gente, né? Pra poder continuar, lutar. Então eu precisava de alguma armadura para poder segurar e seguir em frente isso. Aí foi quando eu vi a importância do batismo com o Espírito Santo. E eu me preparei, fui me batizar nas águas, né? Aí eu fui me dedicando mais ainda, querendo mudar mais ainda, porque eu queria mais de Deus. Muito mais do que ele já tinha feito na minha vida. Eu queria mais, eu queria conhecer ele de uma forma diferente. Então eu fui buscando isso, me envolvendo mais com as coisas de Deus, me relacionando mais com a Bíblia, meditando na Palavra de Deus, ouvindo a palavra amiga do Bispo Macedo. O dia que eu recebi o Espírito Santo foi numa quarta-feira, na hora da busca. Eu coloquei dentro de mim, eu falei, vai ser hoje. Hoje eu vou conseguir alcançar esse maior sonho que eu tinha. E então foi aí que eu comecei a buscar o Espírito Santo. E na hora do louvor, aí aquela certeza dentro de mim, né, que Deus era comigo. Isso que eu senti dentro de mim, um gozo na alma, uma paz imensa. Eu mudei totalmente. Mais ainda. Mudei muito. E aí, o que acontece? Eu vi ela muito transformada. Porque aí a gente já tinha diálogo. Ela começou a me tratar com mais carinho. Eu vi que ela tinha algo a mais, né? Ela tinha algo a mais. E eu vi que a gente conversando, eu vi que ela tinha o Espírito Santo. E eu até conversei com ela, falei, eu quero ter o Espírito Santo também. E foi aonde eu fui perseverando, fui lendo a Bíblia, fui vendo as programações. Se eu tivesse em algum lugar assim, eu parava, orava, em pensamento, mas orava. E eu fui buscando. Foi quando eu recebi o Espírito Santo. Foi a coisa assim, eu já saí de casa já falando, hoje eu vou receber o Espírito Santo. Eu já fui com aquela convicção. Então eu já entrei no templo, eu já entrei diferente. Eu já entrei na certeza de que aquele dia eu iria receber. E foi o que aconteceu. Foi uma coisa assim maravilhosa, uma coisa extraordinária. Eu nunca tive assim uma alegria como eu tive aquele dia. A paz que nós temos na alma não existe se você não tiver o Espírito Santo. Não existe. Eu já não queria mais sair para a rua. Pelo contrário, eu trabalhava, eu não via a hora de voltar para casa para falar com a minha esposa. A gente já podia sentar e conversar como dois adultos. Hoje meu casamento é abençoado, hoje eu tenho uma pessoa que me ama e eu sou correspondida. A gente se dá super bem, nós somos muito amigos, companheiros. Às vezes tem ideias diferentes, mas a gente entra no bom senso.
Um cede, o outro cede, e a gente acaba se entendendo. Então, hoje a gente é uma família completa, uma família abençoada. A gente tem paz que dinheiro no mundo compra. O Espírito Santo representa o fôlego da minha vida. É a minha maior herança, sempre falo isso. Ele é tudo para mim. Ele é o calmante, né? Ele é o meu calmante, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele é tudo para mim. Hoje eu não saberia viver sem ele. Eu devo muito ao Espírito Santo, muito. Se não fosse ele, hoje eu não estaria aqui. Em casa é uma paz, uma tranquilidade. Às vezes você chega do serviço, você chega cansado, você chega meio agitado. Você chega em casa, aquela paz maravilhosa. Você sabe que você está chegando na sua casa, no seu lar. Você sabe que você tem uma pessoa que está te aguardando, está te esperando. Eu atribuo tudo ao Espírito Santo. Porque as pessoas, hoje em dia, todo mundo tem luta. Mas você, com o Espírito Santo, você vence todas. Sou muito grato à Igreja Universal hoje. Pelo que ela fez comigo. Porque foi através da Igreja Universal que eu tive a minha transformação. Porque se eu não tivesse vindo aqui, eu estava do mesmo jeito que eu estava. A Igreja Universal representa uma mãe, né? Foi aqui que eu fui acolhida. Foi aqui que eu fui orientada. Me auxiliaram, me acolheram realmente como ser humano. Eles olharam para mim não como aquela pessoa perturbada, não. Eles olharam para mim como alma.